Aqui, o que eu fiz então? Eu dei uma olhadinha em sites de pesquisa para ver o que o pessoal está discutindo então de desafios, de cenários atuais. E achei um material de algumas colegas, Claise Maria, Cíntia Evangelista, enfim, e tem os outros nomes, isso também posso acompanhar para vocês. E eu achei interessante, algumas coisas para a gente ver o que o pessoal está estudando. Então aqui, cenários atuais, o que elas pesquisaram? Antes, psicólogo classificava e ajustava os alunos com dificuldades escolares, aplicando conhecimento psicológico ao contexto escolar, ou seja, aluno, testagem, classificação. Hoje, postura crítica diante da atuação da área das escolas, a relação psicologia e educação se modificou. Se vocês olharem nesse texto da Cresci, que eu alcancei para as gurias, não se fala mais psicólogo escolar ou educacional. Claro que também se fala, mas assim se fala um psicólogo social. Por quê? Porque lida com todas essas interfaces. Configurando-se por interdependência de conhecimentos. Então, essa noção de rede, como eu dizia para vocês. Nessa nova configuração, a psicologia escolar passou a valorizar as relações e o contexto histórico, no qual as dificuldades se instalam, e atualmente caracteriza-se por uma atuação preventiva e relacional, que valoriza a participação do prof e o cuidado com a sua saúde psíquica. Antes era um psicólogo sozinho, enfim, classificando, dono de tudo, sozinho. Hoje é a gente dentro de tudo isso, promovendo um movimento da gente e de todos que estão ali na escola. Elas colocaram, achei bem interessante aqui uma citação delas, a psicologia escolar tem hoje o desafio de ampliar seu campo de atuação para outros contextos e níveis educativos e sistematizar ações diferenciadas que promovam o desenvolvimento e a aprendizagem dos envolvidos no cotidiano escolar. Isso hoje é bastante interessante porque, pela lei, inclusive pela LDB, a gente nem tem espaço dentro da escola. A pedagogia que me desculpe, mas enfim, não temos. Se tu olhar a LDB, tem todos os profissionais citados, mas assim, a gente é da área da saúde. Então isso é uma grande discussão. Nós, enquanto sociedade de psicologia, já fizemos abaixo-assinados, já coletamos assinaturas, já entregamos para ministro, que na época era o Tarso Genco, secretárias de educação, estadual, municipal. Por quê? Porque, teoricamente, não tem local para a gente na escola. Então, assim, quem entra na vaga institucional? O pedagogo que tem a sua habilitação. Então, o psicólogo, daqui a pouco, as pessoas ainda têm noção, em pleno século XXI, mas não, a gente não precisa de psicólogo aqui. Nós trabalhamos com outra coisa de saúde, não com psicologia. É impressionante. Isso a gente já estudou, a gente trabalha, a gente dá palestras, mas isso ainda segue. Não, psicólogo aqui não precisa, tem orientador. E, na verdade, enfim, precisa. O que é interessante? Produção científica. Outras autoras que viram assim, o que a gente anda fazendo. E isso eu achei interessante também. Em resumo, aumentou a periodicidade, tem volumes, tem predominância de autoria múltipla, enfim, as mulheres escrevem mais que os homens, mas assim, qual é ainda o desafio? Conclui-se que a produção divulgada no período revela o amadurecimento da área, mas aponta para alguns aspectos que poderão ser mais explorados em futuras publicações. Em resumo, a gente ainda anda escrevendo pouco sobre o que a gente faz. Portanto, bom o que existe, mas assim, a gente poderia escrever mais, a gente poderia publicar mais. Bom, e mais desafios então da escola, ou da gente na escola. Limites de poder na escola, que é a questão toda institucional que o psicólogo é atravessado, sendo psicólogo escolar ou não. Por que eu digo ou não? Às vezes tem escolas que têm um psicólogo para equipe, um psicólogo para professores, psicólogo que trabalha com rede institucional, outro que não, que trabalha só com alunos, um com professores. Então eu acho que isso é uma questão da gente sempre pensar que é um desafio, como que a gente se insere e como a gente trabalha isso. A questão das drogas, eu acho que é um grande desafio, de como trabalhar com a balada, trabalhar com os doces, as balas, como é que isso circula, com a detonação e com a prevenção, porque uma vez instituído no ensino médio, que é onde só tem projetos sobre isso, na verdade a gente precisa de um projeto desde a educação infantil que trabalha com saúde, que recoloca essa questão da droga. Isso depois a gente também pode retomar. Violência e bullying, eu acho que é um aspecto que tem preocupado bastante as escolas, pela questão muito perversa e repetitiva de fatos que a gente tem acontecido, a gente tem vivenciado, processos judiciais, inclusive com projetos de lei vindo por aí nessa área. Cultura da medicalização, eu acho que isso é uma coisa bem complicada, de tu ter uma turma de 20, onde 5 tomam Ritalina, 4 tomam Concerta e mais 5 tomam, aí não sei mais o que, Espiridona, que também é bom para baixar a bola. Essa questão da medicalização está sendo muito discutida, de São Paulo para cima, muito,
Tem autoras como Moisés e Corrales que têm discutido bastante isso, porque, por exemplo, o consumo de Ritalina, que era, por exemplo, você leu 1.000, passou para 7 milhões em um ano, então é uma coisa bem grande. Então é uma discussão muito interessante na questão de crianças robotizadas e tal. Não estou dizendo com isso que sou contra a medicação, acho que não vou me colocar assim, porque tem situações que precisa. Se a gente examinar a criança, a gente conversou com a prof, a gente agenciou a questão da didática, do método de ensino, a gente conversou com a família, a gente viu a cultura escolar, a gente fez tudo. E, por exemplo, esse sintoma continua, bem, a gente encaminha para uma colega e talvez até precise de um acompanhamento com medicação. Então, eu não sou contra isso se bem indicado. Mas temos que fazer uma leitura que de uma turma de 30, se 20 estão medicados, alguma coisa está acontecendo. Né? Dificuldades no processo de escolarização, que eu acho um grande desafio, ainda mais a gente aqui do Sul. O pessoal de São Paulo para cima estuda muito aprendizagem, estuda muito processos cognitivos, entende algumas coisas que, por exemplo, a gente às vezes não. A gente se liga ou na coisa social, ou na psicanálise escolar e tal. E não sei bem, assim, a linha do IPA, por exemplo, não posso falar, né? Mas o que eu recebia ou acompanhava de estagiários, assim, a gente tem uma linha que não estuda muito a questão da aprendizagem mesmo. Então, aqui, qual é o nosso desafio? Poder entender a escolarização, poder entender outras coisas. Até para poder entender depois, se realmente tiver uma dislexia, se uma colega psicopedagoga for entrar e avaliar e tal, a gente tem que também saber essa diferença. E aqui no Sul a gente não estuda muito isso. A educação inclusiva eu acho que é um grande desafio que a gente ainda tem. Existe uma lei, existe pessoas fazendo mal, pessoas tentando buscar um jeito de acolher as pessoas, de outras pessoas, outras questões, outras áreas, por exemplo, como o TO e tal. E isso eu acho que ainda é um desafio, eu acho que a gente ainda não está pronto. Desafios do inusitado. O inusitado, eu digo, é o que a gente não sabe, é o que a gente, enfim, vai ter que estar disposto a aprender. O não saber e a grande parceria, que daqui a pouco a gente tem essa tendência de trabalhar sozinho, até nessa questão profissional, que é o que eu digo que é uma coisa que a gente tem que também se alicerçar e um dia voltar a lutar, para estar na rede, né? Nessa questão do não saber, teve um filme bem abobado, de karatê, não sei o que, mas achei bem interessante que uma hora teve um mestre que disse então para a pessoa que estava aprendendo: tu tem a tua bolsa cheia, se a bolsa vem cheia eu não posso botar nada dentro, né? Então assim, como é importante a gente entrar com os conhecimentos que a gente tem na escola, mas bem, estou aqui para aprender também, né? E nisso então eu termino com uma citação da Mônica, que é uma diretora de escola, que diz, né, que o psicólogo não apenas se coloque a compreender o desenho da teia da escola e a realinhar seus fios, mas que fundamentalmente ajude a propor a sua trama. Os desafios, né? E desafios tanto como estagiário como profissional, questão das frustrações que vão existir, sim, né? Das incertezas, da insegurança, né? Da ansiedade. Eu acho que bom que a gente, né, sente essa ansiedade para poder estar pensando coisas diferentes, para poder estar indo atrás de conhecimento, do imprevisível. E aí eu coloco 2 questionamentos, né? Principalmente dentro das instituições onde a gente vai atuar. O que se espera, o que essa instituição espera do psicólogo e qual é realmente o papel da psicologia, né? Eu acho que isso é um questionamento que a gente tem que estar sempre fazendo, né? De qual é o nosso papel nesse local, né? O que a gente pode contribuir.